Vocês já pararam para pensar que cada vez está mais difícil achar um propósito na nossa vida? Por que isso está acontecendo, né? Eu sempre costumo falar que a falta de propósito é como se nós fôssemos um urso polar no deserto. O urso polar não pertence ao deserto, correto? Só que por que nós não temos propósito e nós tentamos se encaixar ali num local que não nos pertence? É nesse vídeo que eu quero conversar com vocês sobre isso e vamos juntos tentar achar um propósito da nossa vida. E eu tenho certeza que quando você terminar de ver esse vídeo por completo, você vai ter uma visão diferente da sua vida e de você. Cada vez nós estamos nos sentindo sem propósito nessa vida, totalmente perdida. Isso traz muita comparação, muita infelicidade e muita tristeza. Só que ao mesmo tempo que você quer ter um propósito de vida, você fica só vendo vídeos de 30 segundos, você não consegue ter atenção para ver um vídeo longo, um vídeo mais completo, e aí você quer ter um propósito de vida. Como que você quer ter um propósito de vida se você não consegue parar alguns minutos para coisas importantes da sua vida? Você consegue só ver vídeos curtos, o título das matérias, e você fica apenas sobrevivendo. Nós não temos um propósito de vida, você não tem um propósito de vida, porque você fica deixando as pessoas dizerem qual é o seu propósito de vida. É como se você fosse o urso polar no deserto. Eu já tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui em cima, que eu falo mais completo sobre o urso polar no deserto. Depois que terminar esse vídeo, vai lá assistir que é muito legal. E por que você está sendo um urso polar no deserto? Primeiro, fique pensando, se você fosse um urso polar no deserto, como que você iria se sentir? Por que você estaria um urso polar no deserto? As pessoas mandaram você para lá. As pessoas disseram que você deveria ir para o deserto, mesmo você sendo um urso polar. Coloque isso na sua cabeça que você vai começar a entender. Entenda que eu estou falando sobre o urso polar no deserto como se fosse a expectativa das pessoas sobre você. Seja seus amigos, seus pais, as coisas que você vê na internet, que te falam que você deve ter esse emprego, você deve fazer essa faculdade, você deve seguir esse caminho, e aqui está um passo a passo de como você vai ter um propósito na sua vida. Só que você não se encaixa, porque você não é daquele lugar. Você não está olhando para a sua personalidade. Só que todo mundo fala para você fazer faculdade, só que muitas vezes você não quer fazer faculdade. E você não precisa fazer faculdade. Eu não estou falando aqui que você tem que abandonar a faculdade, que ninguém deve fazer faculdade, que faculdade não serve para nada. Eu fiz faculdade, sou formado em fisioterapia, gosto muito da área da saúde, gosto muito da área da ciência e faria novamente, porque aquilo tem a ver com o meu propósito de vida, com os meus princípios sobre ciência, ajudar as pessoas e ter base em evidências científicas. Só que isso não quer dizer que pro resto da minha vida eu tenho que ser fisioterapeuta, eu tenho que ficar focado em ciência, eu gosto da área da saúde, eu posso achar alguma coisa no meio do meu caminho que eu me apaixone mais do que o que eu gosto hoje. Você deixa que as pessoas falem para você qual que é o seu propósito de vida, com base no que elas acreditam que seja o propósito de vida. Aquilo pode ser bom para elas e não para você. Você fica totalmente perdido porque você quer seguir o propósito de vida de uma outra pessoa. E eu sei que você vai falar que é difícil encontrar o propósito de vida, porque muitas vezes você passou a maior parte da sua vida adormecido, olhando apenas para fora, escutando apenas o que as pessoas estão falando para você que você deve fazer, qual emprego que você deve fazer, qual emprego que você deve entrar, qual a faculdade que você deve fazer, o que você deve fazer no final de semana, o que é cultura, o que é legal, coisas do tipo. Se você entrar na internet, principalmente no YouTube, você vai ver vários vídeos de como ter sucesso. Mas aí eu te pergunto, qual é o sucesso? O seu sucesso ou do que as pessoas julgam que é ter sucesso? Sucesso para você pode ser completamente diferente do que as outras pessoas estão falando. Só que você acaba seguindo o que as pessoas estão falando e só que você não tem nada a ver com aquilo. Sucesso pode ser muito diferente para você. Pode ser coisas pequenas para outras pessoas, pode ser coisas gigantescas. E aí, eles te dão um passo a passo de como ter sucesso na sua vida e você vai seguindo sem menos se perguntar se aquilo serve para você. Por exemplo, a sua personalidade, você não quer ter filhos, você não quer casar, você quer ficar solteiro, sei lá. Só que alguém fala para você que você tem que ter filhos, que você tem que casar, que você tem que constituir uma família. E você passa a acreditar naquilo. Ou o contrário, você sempre quis ter filhos, sempre quis ter um casamento, sempre quis ter uma família, e alguém fala para você que isso não é o caminho, que filho só atrapalha. Só que você tem que seguir
o que você acredita que seja bom para você, não o que as pessoas falam que é bom. As pessoas podem falar que é bom ter filhos, só que você não quer ter filhos. As pessoas podem falar que não é bom ter filhos, só que você quer ter filhos. Você só vai descobrir se você tentar e seguir o que você acredita. Galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, que isso vai ajudar bastante o canal. Vai fazer com que outras pessoas recebam, que o YouTube divulgue melhor esse vídeo. E se inscreva no canal para receber novos vídeos. Tem vários vídeos aqui no canal, dá uma olhada que eles vão ajudar você bastante. Tem playlists, dá uma olhada aí que você vai gostar bastante. Para pra pensar que muitas vezes o propósito de vida, esse filme fica passando na sua cabeça, no momento muitas vezes que você vai dormir. Fica rebobinando uma fita, fica uma voz falando na sua cabeça, te julgando o tempo todo. Muitas vezes você não consegue dormir, você acaba tendo insônia. E por que essa voz ela vem sempre na hora que você está dormindo? Porque é o momento que você está parado e você tem que ficar ali sem fazer nada. A maior parte do tempo nós estamos fazendo alguma coisa, conectados com excesso de estímulo, e você não para conversar com você mesmo, olhar e se perguntar das coisas que você está fazendo, das coisas que você gosta. Simplesmente você vai seguindo a boiada sem se perguntar, acorda, vai para o serviço, para a faculdade, volta para casa, dorme, cuida das crianças, no outro dia você faz a mesma rotina. E você não escuta a voz. No momento que você fica parado, é quando essa voz vem conversar com você. E o que nós fazemos para silenciar aquele monte de pensamentos que muitas vezes são negativos e julgadores? Nós vamos beber, encher o copo de cachaça, nós vamos ver série, nós vamos jogar videogame, nós vamos comer, coisas que momentaneamente vão fazer com que os nossos pensamentos desacelerem e que aquela voz interior suma da nossa vida. Só que ela vai voltar de novo. Aí o que você vai fazer de novo? Você vai beber, vai ver série, vai jogar videogame, vai se empanturrar de comida. E você vai viver nesse ciclo. Quando você se dá conta, você quer fazer tudo que você não fez em 10, 15, 20 anos em um mês. Por exemplo, alguém fala do seu corpo, o que você vai fazer? Você vai fazer um regime, você vai entrar na academia. E aqui eu não estou falando que você não deve fazer exercício. Muito pelo contrário. Sedentarismo atrapalha muito as nossas emoções, atrapalha muito a nossa saúde e faz a gente ficar doente. Só que eu estou falando que você está sendo um urso polar no deserto. Você não está indo para a academia, fazendo exercício físico, porque aquilo faz sentido para você e você quer se sentir bem e saudável. Você apenas está entrando na academia porque você está incomodado com o que as pessoas estão falando. Você, mais uma vez, está se tornando um urso polar no deserto, ficando vulnerável à opinião dos outros, ao que as pessoas acham de você, e você fica nesse ciclo. Quanto mais vulnerável, mais você se importa com o que as pessoas estão falando. Quanto mais você se importa com o que as pessoas estão falando, mais vulnerável você fica. O seu propósito de vida pode ser coisas simples. Pode ser um bom pai, você ter um apartamento, mesmo que seja pequeno. Mas alguém fala para você que isso é errado, que isso é coisa cafona, que isso não é ter sucesso. Só que aquilo antes te fazia feliz e você começou a colocar um ponto de interrogação na sua vida. E você acaba falando que a sua vida é infeliz, que isso não é sucesso, que você é um fracassado, e você começa a viver o passo a passo de uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. E aqui, pessoal, um ponto muito importante. O seu propósito de vida, ele vai mudar várias vezes na sua vida. Talvez quando você for evoluindo ali ao decorrer da sua idade, ou ficando mais experiente, ou ficando mais maduro, tendo outras experiências, o seu propósito vai mudar. Quando você era criança, muito provavelmente você queria ser o Batman, um super-herói e salvar toda a humanidade. Aos 30, 40 anos, eu acredito que você não queira ser o Batman e tenta ser um super-herói para salvar toda a humanidade. Talvez você pode querer descobrir novas coisas para ajudar as pessoas que necessitam, que têm uma certa dificuldade. Ou seja, antes você queria ser o Batman e agora você simplesmente quer ser alguém que faz diferença na vida das pessoas. Nós não conseguimos saber nosso propósito de vida porque estamos sempre olhando para o externo, sempre hiperestimulados a alguma coisa. Você não sabe da sua personalidade. Você não sabe se você é introvertido, se você é carinhoso, se você é romântico. E aí você vai trabalhar ou conviver com pessoas que são egoístas, extrovertidas, que não tem nada a ver com você, e você tenta se encaixar num local que não faz parte da sua vida. Você tem que entender que o que você está procurando são coisas externas
e o que as pessoas estão dando para você. Não o que realmente você quer e não realmente o que você precisa. Deixa aqui nos comentários se faz sentido para você e deixa a sua opinião também, que eu quero muito saber de vocês. E tem um vídeo que eu falei para vocês sobre o urso polar, se você se sente perdido, que eu fiz com muito carinho, eu vou deixar aqui do lado. Dá uma olhada nesse vídeo que ele é sensacional, que ele vai complementar esse vídeo que você acabou de assistir e vai ajudar você bastante a refletir.